Olá, bem-vindos e bem-vindas à sexta sessão do grupo de estudo. Veremos quem é que se vai juntar a nós, ou se mais alguém se junta a nós. De qualquer maneira, hum, caso não se junte, seguirei aqui com a leitura e com as partilhas. Nós estamos neste momento, hum, no tomo um. Já passamos o meio do tomo um e vou começar a ler. A página é 60 e vou começar a ler no ponto que se chama Desenvolvimento Humano. Para quem tiver o livro, quiser acompanhar a leitura, então é a página 60 no ponto de Desenvolvimento Humano. E gostava antes de iniciar, de saber, para aqueles que têm estado a seguir as gravações e as sessões anteriores. Como é que têm sido as experiências que têm feito entre sessões, têm feito a linha do tempo, identificado os momentos onde há o renascimento e as mortes, tanto se têm conseguido traçar ou definir o vosso caminho de Orion, agora já com mais propriedade, não é? Já lemos essa parte, já identificamos um dos mapas que está presente na capa do livro. Hum, Então, se têm conseguido identificar e, em particular, em cada uma dessas fases, quais são, quais são as aprendizagens, o que é que aquela fase trouxe para a vossa vida, que vos informa nesta caminhada para as sociedades regenerativas e para as sociedades de comuns. Portanto, o que é que está lá. Também outra maneira de olharem para isto, podemos depois voltar, quando estivermos no tomo 2 voltar cá atrás, mas outra maneira de olhar é onde é que vocês viveram ou estão a viver cada uma das sociedades, as sociedades tradicionais, as sociedades de mercado, as sociedades de impacto, as sociedades regenerativas, portanto, tornarem-se visível nesse caminho de Orion, isso. Portanto, à medida que vamos passando, ir tomando essas notas. Também na última sessão falamos, aliás, foi a experiência para esta, sobre as sincronicidades, aquele conjunto de sincronicidades, aqueles convites que nos fazem para ir para algo novo e que acaba por se revelar como determinantes na nossa caminhada. Como o exemplo mais recente que dei foi o Gabriel me ter convidado para fazer uma revisão técnica de um livro, ou na altura estávamos a ler o caso do Nuno Morgadinho me ter convidado para segurar espaço para o evento da WordPress Portugal. Portanto, enfim, e eu descobri aí com essa a entrada no universo da facilitação e do diálogo. Portanto, é de assinalarem esses pontos na nossa vida e da vossa vida e estarem presentes para os novos que possam estar a chegar. Então, gostava de vos ouvir um pouco sobre isso. Se quiserem me mandar algumas mensagens ou fazer partilhas nos comentários do post ou do vídeo, ou mandarem-me alguma mensagem sobre o tema, é muito bem-vindo. Gostava de ter essa vossa perspectiva destes temas. Desenvolvimento humano. O meu desenvolvimento humano foi ganhando importância a partir do meu despertar em 2005 e assumi a prioridade com o meu primeiro retiro de meditação em 2012. O contacto com a natureza sempre foi tão natural para mim quanto a água é para os peixes. Só percebi a sua importância quando a perdi ao sair da Madeira e mais tarde de Palmela. Durante a década de 2010, reconectar-me com a natureza tornou-se central na minha caminhada de iniciação, mesmo vivendo na Serra do Casal de Câmara, em Sintra. Hoje, a proximidade com o mar em Carcavelos é uma escolha que reflete esta reconexão. Desde a minha adolescência que o desporto e o exercício físico fizeram parte da minha vida. No entanto, durante o período em que me distanciei da natureza, também abandonei estas práticas. Acabei por atingir quase 100 quilos, enfrentando problemas de saúde e uma sensação de desintegração. Este período coincidiu com os anos intensos na Safira. Problemas nos dentes, coluna, coração e rins eram sinais claros de que algo estava profundamente errado. Hoje percebo que somatizava no corpo o impacto de um estilo de vida desajustado.
trabalhar demais, comer em excesso e mal, fumar, beber e negligenciar o cuidado comigo mesmo. Estava dormente para evitar lidar com a realidade e com a dor que ela acarretava. Não queria sentir. Com o fim da Safira, tudo começou a mudar. Parei de fumar, perdi peso, voltei ao desporto e adotei uma alimentação mais equilibrada. Iniciei também terapia emocional, motivado pelos meus episódios de raiva compulsiva, com o mais marcante em Amsterdão, durante o aniversário do meu irmão. Foi um momento de ruptura. Este não é o homem, o parceiro, o amigo que quer ser. Que momentos vocês têm na vossa vida que são estes momentos de ruptura em que a vossa ação e quem vocês querem ser está dissonante e notam isso presente. Eu aqui já descrevi alguns desses momentos, alguns destes encontros. Então, onde é que estão os vossos? Onde é que estão os vossos? Este ponto do desenvolvimento humano é central. Ele vai dialogar diretamente com vários elementos do mapa das sociedades regenerativas, que nós vamos ver no tomo 2, em particular com o trabalho de consciência ao nível individual, com o trabalho do inconsciente ou da sombra, com o desconhecido, com o trabalhar em equipa, com a reconexão com a natureza. Portanto, isto vai dialogar diretamente com esses pontos do mapa. E, portanto, é por isso tão vital e tão importante trazer para cima o caminho de desenvolvimento humano de cada um, o caminho de transformação de cada um, o caminho de Orion, e identificar com claridade quais são os momentos, quais são as práticas, qual é a intencionalidade, porque é ela que vai estar a abrir estas portas e ajudar-nos a criar o nosso próprio caminho. O nascimento dos meus filhos foi outro catalisador importante. Ver-me como um monstro no papel de pai despertou em mim a urgência de transformação. Eu não quero ser este homem, este tipo de pai. Assim comecei a meditar, praticar yoga e explorar o diálogo. A teoria integral foi uma grande aliada, abrindo caminho para programas de desenvolvimento humano e trabalho com o meu submundo. Fiz uma transição para uma alimentação 100% vegetal. Deixei de beber. Iniciei-me no coaching e na facilitação. O curso de transição anterior com o José Sotelinho foi um marco importante nesta viagem. A teoria U expandi ainda mais a minha visão, enquanto o Awakened Life Project me apresentou mestres espirituais como o Eckhart Tolle e o Andrew Cohen. Pouco antes do nascimento da Inês, enquanto preparávamos o quarto dos filhos, descobrimos que o meu pai tinha Alzheimer. Esta experiência abriu um novo capítulo desafiador na minha vida familiar. Ao acompanhar o caminho do meu pai com a doença, compreendi que não queria repetir o mesmo destino. Para mim, o Alzheimer simbolizava um suicídio lento, como descrito por algumas tradições orientais. Decidi que viveria de forma plena, fazendo escolhas diferentes. A doença do meu pai foi outro dos catalisadores do meu desenvolvimento humano. O Possibility Management chegou como uma ferramenta transformadora, permitindo-me mergulhar profundamente no meu corpo emocional e energético, fazer cura. A partir daí comecei a implementar práticas como a limpeza ao colo nos jejuns semanais. Sou abençoado por dormir bem e descobrir o meu ciclo lunar, que me permite navegar de forma mais consciente nos meus ritmos de sono e descanso. Por exemplo, no meu caso, eu tenho tendência a dormir mais na lua nova e menos na lua cheia. Podemos estar a falar de 7, 8 horas na lua nova por noite e 6, 7 horas na lua cheia, por exemplo, em relação aos meus ritmos. Nos últimos 10 anos, a participação em círculos de homens tem sido determinante para curar o meu masculino e cultivar vulnerabilidade em espaços de irmandade. Nestes círculos aprendi a ver-me no outro e ser aceito por inteiro. Já participei em vários círculos de homens. O Awakened Life tinha um, eu depois participei
o João e o Mário Rui fizeram aqui em Lisboa, também em círculos de homens ligados ao Possibility Management. E para mim é um dos tópicos centrais nesta caminhada, é ter este suporte de- do- da Irmandade, não é? De estarmos em homens a falarmos dos nossos desafios cotidianos, dos nossos desafios de amadurecimento e crescimento e podermos suportar a caminhada entre nós. Estou a pensar em lançar aqui um círculo de homens como Space Soldier, é na zona de Carcavelos, provavelmente, presencial, talvez com uma componente online, não é certo, mas com certeza presencial. Portanto, se tiveres interesse, se for algo que é importante para ti ou para pessoas que estejam à tua volta, irmãos, companheiros, pais, amigos, por favor, encaminha, passa esta palavra, porque é algo que estou a sentir como chegando até mim. Portanto, tenho visto esse desafio, quer nos dias abertos aqui que fiz em Carcavelos, quer através de feedback de mulheres e de homens, que esse é um trabalho que necessita surgir e eu estou-me a disponibilizar para isso, para pôr em cima da mesa. Quando fiz o retiro do Vista, recebi um feedback em relação a mim, no sentido de ter equilibrado ou de estar mais equilibrado as energias masculinas e femininas em mim, e que isso não é comum, na maioria dos homens, e as pessoas que me deram esse feedback convidaram-me a fazer trabalho de homens para passar isto para outros homens, para colocar isto disponível a outros homens. E isso é algo que está vivo em mim e que tem estado a acentuar-se em mim, quer a partir do meu testemunho, da minha própria experiência de círculos de homens nos últimos 10 anos, dizer que é algo que eu recomendo, e que, na minha visão, deve estar alinhado com a perspectiva de desenvolvimento humano que a pessoa está a seguir. No meu caso, estou muito alinhado com o Possibility Manager e, portanto, é por aqui que quero seguir neste trabalho de homens. O meu sonho, que surgiu durante o protótipo do Deep Deal com o Vasco, está profundamente ligado ao meu caminho de desenvolvimento humano. Ele explora camadas de serviço e investigação contínua. No anexo 1C, podem ver o sonho. As práticas principais que sustentam a minha jornada podem ser encontradas no anexo 1A. O meu sonho também está no meu website, sobre mim, tem lá o sonho, é o que eu chamo o sonho em três camadas, portanto, é a camada territorial, onde eu ambiciono viver num projeto de ecoaldeia, numa comunidade de ecobairro, pode ser aqui em Carcavelos, na transformação deste bairro num ecobairro, portanto, mas claramente ligado, no trabalho consciente para a direção das sociedades regenerativas, uma segunda camada onde há um grupo mais pequeno dessa comunidade territorial que está dedicado ao desenvolvimento humano, ao bem-estar, à saúde, pode estar aí. Estou a ver aqui emergir em Carcavelos a comunidade do bem-estar e da saúde de Carcavelos, portanto, aqui muito ligado ao bairro e à zona onde moro, portanto, pode ser de facto uma segunda derivada deste sonho. E a terceira, a última camada, talvez um grupo ainda mais pequeno, que cuidam desta pergunta-chave do que é ser humano. Em cada tempo, em cada momento, o que significa ser humano é completamente diferente. Não é? Nós hoje estamos a ser desafiados pela inteligência artificial, então o que é que significa ser humano aqui? Falamos do transhumanismo e de nós estendermos as nossas capacidades com capacidades tecnológicas, não é? Incorporar chips em nós, aumentar a nossa força com braços robóticos e por aí fora. Então, o que é que significa nestes contextos ser humano? É, ao mesmo tempo, estamos a descobrir a nossa interioridade e as capacidades a partir do interior de nós. No Possibility Man nós falamos nos cinco corpos portanto, muda completamente a ideia da dignidade humana, por exemplo, não é? Se eu estou a falar apenas do corpo, do meu corpo físico, pois a minha dignidade está diretamente relacionada com o meu corpo físico e, portanto, a violação, a invasão de privacidade, a invasão de espaço está diretamente ligada com o meu corpo físico. Mas se eu tiver cinco corpos,
Então, de repente, tudo o que é isto, que é violação ou abuso, muda para 5 corpos, porque eu posso estar a sofrer abuso emocional, ou abuso intelectual, ou abuso arquétipo, ou abuso físico, portanto, e não só um deles, ou até estar a ter esse contexto mais alargado, de estar a sofrer abuso em vários corpos. Por exemplo, um abuso físico é aquele que nós já estamos habituados, o bater, entrar no, tocar no nosso corpo sem a nossa autorização. Um abuso intelectual pode ser a pessoa está a participar em determinada coisa e vem, por exemplo, numa aula, na escola ou em casa e vem, és burro, não sabes fazer isso, não tens quem tu pensas que és, não aprendes. Portanto, este é uma afronta direta ao corpo intelectual da pessoa ou um abuso emocional, onde é feito chantagem emocional, onde se pede não chores, não grites, são as meninas é que choram quando dirigido ao menino, ou são as pessoas sem coragem é que choram. Portanto, isto é negar ou ajudar as pessoas a negar as suas emoções e, portanto, é um abuso da natureza emocional, não se está a permitir que a pessoa expresse ou possa expressar as suas emoções, ou um abuso energético, eu entro no espaço energético da pessoa e torno desconfortável aquela coisa sem autorização dela. Posso não estar a tocar no seu corpo físico, mas já estou no seu espaço energético, demasiado próximo, ou estou em flerte, em sedução, sem que a pessoa, sem que isso tenha sido negociado e permitido no espaço. São várias formas de abuso energético, ou alguém se aproxima de mim gritando, tanto estando a cometer abuso emocional, eventualmente intelectual e até energético, entrando no meu espaço, mesmo não esteja a tocar no meu corpo físico, ou abuso arquétipo, por exemplo, negando a uma criança ou um jovem que diz que eu sonho ser médico, mas quem és tu para poder ser médico? Tu não queres, não és ninguém, não vais poder chegar lá. Ou, não, tu tens é que ser como o teu pai, advogado ou pintor ou outra coisa qualquer, e portanto negando aquilo que são as qualidades e a fala do corpo arquétipo daquela pessoa. Então, são várias formas de como estes abusos. Então, esta última camada do sonho está diretamente ligada com esta ideia, com a ideia do que é ser humano, que modelo de ser humano nós temos e qual é o modelo de ser humano que nos serve hoje e para o futuro, e estar em contínua reflexão com isto. É por aí as dimensões do sonho em síntese. E em síntese às práticas, eu tenho práticas que faço diárias, semanais, mensais e anuais. As práticas diárias são sobretudo a meditação, a água, a alimentação, journaling. As práticas semanais são yoga, o jejum, faço um jejum de 36 horas semanal. As práticas mensais têm a ver com o trabalho emocional, em particular, o trabalho relacionado com sombra. E, embora ele seja muito à medida que as coisas vão aparecendo, mas se eu puser aqui uma, uma média, dará algo entre a semana e o mês. E de natureza anual, por exemplo, retiros, um lab, algo assim que cuida mais do conjunto do tom. Também de uma forma regular, em particular semanal, procuro contacto com a natureza, andar descalço, ir passear ao mar, ou aos jardins, ou à floresta. São alguns exemplos de algumas práticas que vou seguindo e que me vão ajudando na minha caminhada, que eu chamo práticas de higiene quase diárias ou semanais. Eu vou focar algumas delas de seguida. Tópico da alimentação. A alimentação é muito importante para mim. Cuidar da minha alimentação nutre os meus 5 corpos. Adoro os pequenos almoços, adoro ser surpreendido por pratos e sobremesas que combinam sabores, cores, alimentos e amor. Cuidar da minha alimentação foi e está a ser uma grande descoberta, uma grande aventura, fonte de muita aprendizagem e satisfação. Abaixo partilho onde cheguei e o que fui aprendendo. É uma fonte de bem-estar, cura, e os meus impactos no planeta e das comunidades locais são grandes.
A maior contribuição individual no estilo de vida que posso fazer para o meu bem-estar e as alterações climáticas é a alimentação. Afeta todo o sistema, desde solos, água, energia, transportes, saúde, fármacos, biodiversidade, só para citar alguns. Dieta. Siga uma dieta biológica, local, sazonal, 100% vegetal, isto é, sem produtos de origem animal, suportada para alimentação macrobiótica e crudívora, alimentos crus ou cozinhados abaixo dos 30 graus. Sem açúcar adicionado, posso usar, por exemplo, figos, tâmaras, bananas, geleias de arroz, néctar de flor de coco, com uso consciente de glúten. Exemplo, usar outros trigos como o espelta, procurar usar uma ou duas vezes por semana elementos que sejam fortes em glúten, portanto, o trigo, portanto, evitar usar mais do que essa periodicidade. Sal marinho, com uso consciente de leguminosas, em particular a soja, e com as algas. São vários anos de experimentação para ver o que funciona e o que não funciona comigo. O meu intestino é sensível e requer cuidado para manter saudável. Como exemplos, faço reação à soja e tolero em baixa quantidade, uma ou duas vezes por mês, a soja fermentada, como o tofu e o tempé. Tenho uma forte reação ao picante. Não funciona fazer uma alimentação só de crus durante vários dias, para mim. Portanto, todo o meu corpo reage nesse contexto. A alimentação para mim é fonte de prazer, de cura e de cuidar da minha energia nos cinco corpos, bem como contribuir para o bem-estar coletivo e da terra. Com as várias escolhas que fui fazendo, hoje a minha diversidade alimentar é muito maior, entre 2 a 10 vezes maior, que é que tinha quando comia a alimentação dita normal na cultura moderna. Como exemplos, posso usar 3 ou 4 tipos de cenouras, 10 ou mais tipos de cereais, 5 ou mais tipos de algas. Esta descoberta das algas foi algo muito importante para mim, porque permite o organismo fazer muitas funções. As algas são ricas em nutrientes, ajudam na função de desintoxicação e ativação dos vários órgãos, regulam o pH, portanto, enfim, há uma quantidade de funções que as algas nos ajudam a fazer e elas são os vegetais do mar, chamemos assim, e são muitas variedades, há muitas variedades delas, permitem dar sabores completamente diferentes aos pratos. Nós estamos, ou começamos a estar habituados com a alga, em particular a alga nori, no que é muito usada no sushi. Os macrobióticos usam bastante a alga kombu, em particular no cozinhar das leguminosas. Há muitas mais e que permitem fazer muitas combinações em diferentes contextos. Portanto, é um grande convite que te faço a descoberta das algas na alimentação e o que ela pode trazer e fazer por vós. Várias escolhas têm efeitos sistémicos. Por exemplo, ao escolher alimentos biológicos, isto é, soja ou trigo ou milho, não é possível ter alimentos genericamente modificados ou aditivos alimentares identificados como és nas embalagens. Se a opção for alimentos locais, torna as comunidades locais mais vibrantes, diminui o uso de transportes e energia e há mais possibilidade de cuidado com os solos locais. O mapa da teoria integral ajudou-me a fazer escolhas na alimentação que consideram a complexidade presente e a contínua experimentação comigo mesmo. Isto no sentido em que eu ao usar o mapa integral para caracterizar a alimentação, estou a combinar muitas variáveis e a perceber como é que a alimentação, por exemplo, é vista na perspectiva do contexto do quadrante coletivo interior, com as culturas presentes, não é? Com a matriz cultural presente e como isso me condicionou, por exemplo, na comida de carne, na comida do bacalhau, ou saltar para os sistemas que estão presentes no coletivo para estas coisas. Portanto, sim, é muito mais fácil eu estar a comer dentro da uma alimentação convencional, porque tenho os sistemas todos montados e sair fora, por exemplo, ao cordívoro é só muito desafiante, é difícil encontrar como germinar, equipamentos para fazer a germinação, tudo isso. Portanto, o sistema que nós estamos a usar, portanto, condiciona aquilo que temos disponível, não é? Então, o mapa da teoria integral ajudou-me muito a fazer essa leitura e a poder cuidar das diferentes dimensões da minha alimentação. Água. A água foi um elemento-chave na minha alimentação. Beber água regularmente, encontrar a quantidade que funciona para mim em cada momento,
Pouca água, o corpo acumula toxinas, muita água retira nutrientes e quando beber, bem como a sua origem, de onde é que vem a água. Eu hoje uso um filtro. Portanto, deixei de beber água engarrafada e adotei um filtro gravítico em casa para ter água da torneira o mais próximo da água de nascente. A água afeta todas as nossas células e a sua condutividade, campo magnético, pH, impureza e toxicidade, bem como micro-organismos presentes, afeta todo o nosso sistema. Mudar a água e a sua qualidade é mudar todo o nosso sistema e estar conectado à vida do planeta Terra. A água é o sangue do planeta Terra. Portanto, para mim, aprender isto, através da minha experiência, foi determinante e faz parte também da minha reconexão com a natureza. Portanto, eu aprender que através da água e da alimentação, mas em primeiro lugar da água, eu estou diretamente a fazer uma ponte com o planeta e com a Terra e com a vitalidade que eu trago da água para dentro de mim, isso muda a minha vitalidade. Portanto, de onde é que vem a água, quais são as origens, como é que ela está cuidada, como é que as diferentes campos, as variáveis da água está presente, muda completamente a minha presença, o meu dia a dia, a minha qualidade de ser. E convido-vos a fazer esse teste, que pode ser feito de uma forma muito simples. Durante uma semana bebem água, por exemplo, de nascente, ou de um filtro gravítico, ou de um outro filtro, de osmose, de outro tipo. E depois retiram e veem quais são os efeitos. Fazem isso durante uma semana, depois uma semana sem beber, depois uma semana a introduzir e façam, tomem as vossas notas e cheguem às vossas conclusões. É uma excelente experiência, pode até ser algumas destas ser experiências que façam nas próximas semanas e que venham aqui partilhar como é que foi fazerem estas experiências. Jejum. Faço jejuns intermitentes de 12 a 14 horas diárias, como entre as 9 e as 19h20 máximo. E um semanal de 36 horas. Janto no dia um e no dia 2 só líquidos e no dia 3 pequeno almoço. Por exemplo, hoje estou nesse jejum. Estou a fazer esse jejum. Comi ontem ao jantar, foi a última refeição que tive e só vou comer amanhã ao pequeno almoço. E estou em líquidos. Neste caso tem sido basicamente água, mas muitas vezes introduzo chás e às vezes até chás com este caráter de regular o sangue, regular o pH do corpo ou de desintoxicar, por aí fora. Portanto, em função daquilo que é o ano e de como eu me sinto, um, portanto, uso os jejuns também com este caráter. Também salto refeições de forma consciente, treinando todo o meu sistema em não tomar pequeno almoço, ou almoçar, ou jantar, sem ter que compensar na refeição seguinte. Portanto, e o meu organismo estar bem a regular-se com as diferentes formas. Antes era um pouco bicho, estava nesta rotina e tinha que comer às horas certas, e se não comesse irritava-me, ficava zangado. Então, tenho treinado o meu corpo a saber se nutrir quando há alimento e estar ok quando não há, e que isso possa pelo menos ter as 36 horas aqui presentes, não é? Isto também é importante no meu dia a dia, porque me permite mais flexibilidade. Isto também no trabalho, seguro espaço e faço eventos de vários dias, que começam cedo e terminam tarde, não é? Entre as 7 da manhã, às vezes à meia-noite, e portanto, muitas vezes para assegurar as pessoas e porque há fazeres, não tenho a oportunidade de ter uma das refeições. Então, quero que o meu sistema esteja preparado e ok para isso, para depois não levar uma reatividade para dentro das salas ou dos espaços que estou a segurar. Os jejuns aumentam a minha vitalidade, diminuíram a minha necessidade de comer, o ritmo de comida, treinaram a minha vontade, fortalecem o meu sistema imunitário e permitem ao meu corpo curar e fazer a desintoxicação. Na vida moderna temos fontes de toxicidade em permanência, no ar, na água, nos alimentos, nos solos, nos oceanos, nos cosméticos, nos fármacos, nas nossas casas, em particular nas nossas cozinhas, entre muitos outros. As nossas cozinhas são um sítio muito forte de contaminação e as nossas casas. Os tapetes que têm colas, colas com químicos, são exemplos. Quando aquilo se começa a desfazer, estas partículas vão para o ar e depois nós respiramos. Ou nas cozinhas, os alumínios, e outro tipo de utensílios que têm os antiaderentes, os plásticos, bem, enfim, há uma quantidade de fontes de contaminação que vale a pena estar
bem presentes, nas nossas casas. E, portanto, estas toxicidades estão presentes, é inevitável, na vida moderna é inevitável, infelizmente. Estamos constantemente expostos, muitos dos quais como tais pesados, difíceis de eliminar do nosso corpo. E o nosso corpo tem mecanismos para lidar com eles e tem limites. A vida moderna está para além destes limites. E uma forma disso se manifestar é nas doenças, que não são consideradas normais nos estilos de vida modernos. Portanto, quando atingimos determinados limites de toxicidade dentro do nosso corpo, as doenças começam a aparecer, as alergias são os exemplos, dos diferentes tipos e outras. Isto para falar das mais simples. Portanto, são marcadores destas coisas que aqui se vê. Portanto, trabalhar a toxicidade nos ambientes onde nós estamos, diminuir essas fontes, ajuda o nosso corpo a se regular e, portanto, também a ele atingir níveis de bem-estar maiores. Família, filhos. Quando era criança, não gostava de muitos alimentos e era forçada a comer. Os doces apareciam como compensação. A minha relação com a comida tornou-se emocional, traumática, e comecei a fazer escolhas de comer emocional. Os doces, ou seja, à procura de açúcar, ou o glúten para compensar ou comer em excesso. O glúten, tanto presente em muitos dos alimentos, tem esta característica de nos desfazer saciados, cheios. Aquela sensação de eu estar cheio, de estar saciado, vem desde exatamente das comidas com glúten, como são as pizzas, o pão, por aí fora, as massas, ricas nesse tipo de elemento. E eu notei que ao longo do tempo estava viciado nisso, nesse tipo de alimentos. Foi quando devia fazer aos meus filhos que comecei a desenterrar todo este passado e a poder curá-lo, a perceber a minha adição à comida. Hoje reconheço que a minha relação com a comida influenciou muito a vida familiar e a forma como os filhos entraram na comida. Então, os meus filhos também, em alguns momentos, desenvolveram e estão a desenvolver também esta reatividade com a comida, em particular com o meu filho mais velho. E agora percebo de onde é que isto vem, esta ligação. Esta comida era para mim um dos territórios de sombra, e que precisava de atenção e de cura. O meu fazer de novo, o meu do-over, seria o de introduzir cada alimento por si, os deixar experimentar a seu gosto, usando as mãos, sentindo as texturas, os cheiros, os sabores, e indo com eles nessa exploração, com tempo, paciência, em relação, estando o que funciona e o que não funciona para cada um deles. Teria feito isto, quer em bebés, quer quando escolhi mudar a alimentação para biológica e 100% vegetal. Teria sido mais progressiva e mais experimental. Cada um dos filhos lida hoje com a alimentação de forma diferente e noto que ambos têm os seus temas a resolver com a comida e isto vem diretamente de mim, da mãe, mas sobretudo de mim, na forma como cada um de nós lidou com a comida ao longo do tempo. E hoje, se tivesse esta possibilidade, faria completamente diferente face às aprendizagens e recomendo vivamente a quem me está a ouvir, que tenha filhos e que esteja neste contexto da alimentação, de fazer uma abordagem completamente diferente, portanto, muito mais natural, muito mais focada na experimentação e no respeito daquilo que a criança e que o adolescente e que a pessoa gosta em cada momento e como poder confeccionar a partir daí. Nota final. Muito poderia dizer sobre cada tema, como alimentação local, algas na alimentação, alimentação sem açúcar, prazer de cozinhar, cuidar da saúde de cada órgão, alimentação crua, microbioma e intestino, alimentos fermentados e muitos outros temas. Para mim, a alimentação foi uma porta de entrada para eu conhecer a mim próprio e para as sociedades regenerativas. Os seus impactos são enormes. Esta possibilidade existe e é real para cada pessoa, a de começar a experimentar com a sua alimentação, conhecer-se melhor e notar o impacto que tem à sua volta. Portanto, eu, para além de ter vários formatos em desenvolvimento humano, como empoderamento emocional, como os círculos de homens e treinos em torno da comunicação, enfim, e outros, também faço coaching aqui em indivíduos e famílias sobre este tema da alimentação e de como mudar a água, onde comprar, o que fazer, as receitas, toda esta aprendizagem eu também coloco ao serviço das pessoas que queiram fazer esta transformação, e quando os meus recursos são limitados,
Eu depois faço parceria com outras pessoas, com nutricionistas ou coaches de alimentação que possam ajudar e trazer componentes específicas para contextos de doença ou contextos específicos, algumas alergias ou afins. E portanto, sim, também tenho preparado para poder colocar este conhecimento e esta minha aprendizagem de anos ao serviço dos outros e das pessoas que estão à minha volta. Portanto, uma pergunta que se pode fazer aqui, portanto, se no final do desenvolvimento humano a pergunta é como é que cada um está a cuidar do seu desenvolvimento, das suas práticas, como é que a faz, uma pergunta aqui na alimentação é isso, como é que cada um está a cuidar da sua alimentação? Sabe qual é os impactos que a sua alimentação tem na comunidade local, na comunidade global, nas alterações climáticas, na vida do planeta, na vida animal? Portanto, como é que isso acontece? Qual é a relação que tem? Sabe qual é as consequências de estar a comer geneticamente modificado ou alimentos, ou uma alimentação com muito pendor de laticínios ou de glúten, por aí fora, de muitos açúcares? Sabe-se qual é o impacto que tem em si, na sua saúde, no seu bem-estar? Portanto, perceber isto é começar a perceber quais são as variáveis, tornar consciente a alimentação e as variáveis da comunicação, da alimentação, e depois perceber como é que podemos ir combinando aqui esse puzzle para atingir maior bem-estar. Eu estou neste caminho há pelo menos 20 anos, neste caminho de consciência na alimentação, portanto, não para. A gente vai evoluindo, vai percebendo, porque a idade vai mudando, cada um de nós é diferente no tempo e aquilo que antes funcionava agora já não funciona. Por exemplo, houve uma altura que bebia café, não tinha qualquer impacto nos meus ritmos de sono e afins, e hoje não. Hoje, se bebo um café, altera-me o ritmo cardíaco, altera-me a minha digestão, altera o meu sono, a minha presença, portanto, sabendo disto e estando presente a isto, beber um café já não faz sentido, embora eu continue a gostar e o cheiro seja fantástico, mas já não faz sentido para mim. Então, nós vamos sendo diferentes ao longo do tempo. Portanto, quem são vocês? Como é que é a vossa alimentação? E quem são vocês neste contexto de alimentação? Se quiserem parar a gravação, podem fazer, tomar notas, fazer um pequeno journaling sobre este tema, acrescentar este elemento nas vossas fases e como é que foram evoluindo aqui na alimentação e como é que ela está ao vosso serviço, está ao serviço do desenvolvimento da vossa consciência, da vossa família, como é que ela está presente na vossa vida. E se tiverem a oportunidade, partilhem isto com alguém, façam esta pergunta a alguém, façam uma partilha a 12, a 3 ou até em círculo. É um tema muito interessante para se falar quando se está num jantar de família, num jantar com amigos, trazer as diferentes preferências de cada pessoa e fazer esta conversa a partir de um lugar de não julgamento, de aceitação do outro e das escolhas que o outro fez, mas procurando perceber e honrando as vossas escolhas e perceber como é que os outros estão a fazer, implicando-se também aí e trazendo as motivações que cada um de vocês tem para fazer essas escolhas e estar nessa caminhada, na vossa caminhada. Para mim, não há um sistema de alimentação correto. Há o sistema de alimentação que funciona para mim, que é consciente, que vai mudando no tempo e que tem o todo, que tem a minha comunidade e o todo como em vista. Portanto, não funciona para mim estar a comer carne de um animal que é maltratado numa quinta de produção, está cheio de antibióticos. Portanto, a minha vontade de comer carne não justifica isso em mim. Noutra pessoa, a outra pessoa dirá dela, mas em mim não justifica. Mas, por exemplo, concebo a possibilidade de comer carne do animal que está tratado de forma ética, que é tratado em liberdade, portanto, que tem um contexto completamente diferente de produção, e isso parece-me aceitável. Também já não vou comer o custo, provavelmente será diferente, e não vou comer, por exemplo, nesse contexto, não comeria carne todos os dias, eventualmente comeria uma vez por semana ou 2 vezes por mês, portanto, mudaria muito e eu faria isso com um ritual, portanto, provavelmente feito em família, com uma preparação adequada. Portanto, tudo isto pode estar presente no que é isto de introduzir a alimentação. Eu não tenho que prescindir completamente da A, B ou C, mas o escolher de forma consciente pode trazer outras dimensões para cima da mesa e, de facto, mudar o meu impacto
na minha comunidade e no planeta onde eu estou. Parentalidade. Venho de uma família grande. Como sou o mais velho, cresci rodeado por crianças, o que faz com que a parentalidade fosse algo natural em mim. Imaginava-me pai de cinco seres e a vida trouxe-me quatro. Na minha vida, a ideia de ter filhos era algo para o futuro. Um plano que só seria possível quando tivesse segurança financeira e todo o tempo para me dedicar aos filhos. Contudo, ao sair da Safira, percebi que não queria esperar mais. E a Cristina também não. Assim começamos. Na primeira tentativa, o Martim chegou e a sua jornada terminou antes de nascer. Foi um processo doloroso, marcado por um luto inicial superficial, que só seria verdadeiramente vivenciado mais tarde, já com dois filhos apoiados por uma constelação familiar com a Paula Matos. 2 anos depois nasceu o Afonso, foi mágico. Segurá-lo para a primeira vez e dar-lhe o primeiro banho foi transformador. Ele foi a minha iniciação como pai e com ele aprendi tanto sobre amor quanto sobre as minhas sombras. Ver-me gritar com aquele ser amoroso e inocente, recorrer a castigos físicos e emocionais foi um choque. Vi-me como um abusador do meu próprio filho, algo que me fez mergulhar profundamente no meu desenvolvimento humano. Queria ser um pai, um homem, um ser humano melhor. A paternidade do Afonso seguiu um modelo convencional. Dois pais que trabalhavam e uma criança na escola desde os 3 meses. O Afonso teve muitas infecções e a minha alimentação física, um problema na coluna que vivi durante o primeiro ano dele, ano qualquer coisa, impedi-me de pegá-lo ao colo por 2 anos. Esse período foi desafiador e doloroso, quer para mim, quer para o Afonso. Quando o Diniz nasceu, 3 anos depois, foi uma bênção. O parto foi rápido e tranquilo, e ele trouxe uma nova energia para a família. Passei a dar mais valor aos momentos em família que se tornaram sagrados, e os padrões de raiva e pressão que tive com o Afonso ainda se repetiam, embora de forma menos intensa. O Diniz ficou 1 ano em casa e a escola funcionou até o primeiro ciclo para ele. Desde cedo mostrou uma grande autonomia, o que o levou a desafiar o sistema escolar tradicional, algo que também eu estava a começar a questionar. 4 anos depois nasceu a Inês. Com ela, a paternidade foi completamente diferente. A Inês ficou em casa até aos 3 anos, em um ambiente mais tranquilo e alinhado com os meus valores, que emergiam em nós na altura. As explosões de raiva desapareceram e a alimentação era mais natural e vegetal. Com ela, comecei a ser o pai que desejava ser. O divórcio trouxe uma nova dinâmica familiar, aliviando a tensão da família. As crianças destacaram que as discussões e os gritos terminaram e enfrentei desafios em reconciliar as escolhas das escolas à visão que emergia em mim. Acabei por me render ao sistema convencional, reconhecendo os limites do meu controle. Aprendizagens. O meu começar de novo, o meu do-over seria: escolheria partes mais naturais, carregaria os bebés junto a mim, no porta-bebé, e os manteria no quarto até que quisessem sair. A educação seria mais livre e adaptada a cada um, valorizando escolhas alternativas, como por exemplo o Waldorf ou mesmo o homeschooling. Teria menos imposição e mais respeito pelos ritmos individuais, especialmente com a alimentação e o uso da tecnologia. Não usaria Xuxa. No primeiro ano de divórcio, fizemos parenting nesting, isto é, as crianças ficavam em casa da família e os pais é que mudavam. No nosso caso, alternado semanalmente. É a minha, é a minha forma preferida e é que parece mais adequada para as crianças. Não tivemos acordo, a mãe e eu, e hoje seguimos um modelo de parentalidade alternada semanal em 2 casas. Apesar das falhas, tive muitos momentos preciosos com os meus filhos. Férias, fins de semana e rotinas diárias marcaram a minha vida, com leituras de histórias, filmes e conversas que nutriam a nossa relação. Embora o sistema tenha condicionado as escolhas, criei o espaço para que cada um cuidasse das suas responsabilidades escolares, aprendendo com as consequências. Amadurecimento. Ser pai destes três seres é a experiência mais gratificante da minha vida. Caminho todos os dias para ser o homem e o pai que quero ser. Tenho orgulho de quem eles são, mesmo sabendo que não são meus. Apenas seguro o espaço para que eles cresçam.
hoje vejo a paternidade como um processo contínuo de cura e aprendizagem. No meu caso, suportado por práticas como a meditação, o yoga e o possibility management, que permitiram ressignificar o que é ser pai. A jornada de me reconhecer como um monstro para me aproximar do pai que quer ser é um dos maiores marcos do meu desenvolvimento humano e é também o meu maior presente. E terminamos aqui o ponto da paternidade. O próximo ponto é o relacionar-me, e eu vou terminar aqui a leitura por hoje e, e, e sugerir-vos que façam fazer aqui um journaling para quem de vós teve esta experiência da paternidade ou está a ter. hum, Como é que foi para vocês o processo? O que é que descobriram? Como é que esse processo de ser pai ou mãe vos ajudou no vosso desenvolvimento humano e que marcadores trouxe? Como é que fizeram? Que tipos de ferramentas? O que é que chamaram para vós? Se ainda não estão nesse lugar de paternidade, pai ou mãe, e estão a pensar sê-lo, portanto, como é que contam fazer o vosso desenvolvimento humano, a vossa preparação para o que é que podem começar a fazer já em vós de cura que antecipe este processo e que faça com que cheguem à paternidade de forma mais consciente. E quero aproveitar para falar aqui de um tema que me tocou muito e que me mexeu quando tomei consciência disso, quando fiz o retiro, o ISTA nível 1, e a determinada altura os facilitadores tiram-nos para nos ordenar segundo uma linha de idades, dos mais novos aos mais velhos, e basicamente naquela sala éramos cerca de 60, 60 e poucas pessoas, havia cerca de 10 pessoas, mais ou menos isso, abaixo dos 20, ou 20 e poucos, e havia 10 pessoas acima dos 50, 50 e qualquer coisa, por aí. E, portanto, todo o resto se encaixava aí, sobretudo entre os 30 e os 40. Talvez o maior ênfase nos 30, finais de 20, 30. E quando foi feita a pergunta de quem tem filhos, apenas as pessoas que estavam mais velhas na sala é que indicaram que tinham filhos, os mais novos não tinham. E depois foi perguntado quem é que tinha feito aquela escolha intencional e, portanto, não desejava ter filhos e quem é que ainda ambicionava ter daquelas pessoas. E foi surpreendente que a maior parte das pessoas tinha feito uma escolha consciente de não ter e de não ter filhos nesta vida. E isso tocou-me, sensibilizou-se bastante. Estas gerações mais novas, em particular os millennials, que estão aqui nesta faixa, estão a chamar para si o sacrifício de não ter filhos como parte da sua ação no mundo ao presente, pela natureza do mundo que temos, das condições que temos, das faltas de perspectivas de futuro. E isso foi algo que me tocou e chamou bastante a atenção. Se eu não estava consciente para isso até então. E, e gostava de ouvir se és uma destas pessoas que está a ouvir a gravação e estás dentro deste contexto. Gostava que tu trouxesse a tua perspectiva de ver como é que estás a viver este processo, como é que o pões em cima da mesa. E podes fazer através dos comentários ou me mandar mensagem para isso, porque de facto é algo que eu noto que está a ser uma das causas de ansiedade, de medo, de raiva nas gerações mais novas, então, e que importa trazer para o consciente e que vai afetar aquela ideia que falei aqui no meu sonho do que é ser humano hoje e do modelo de ser humano que estamos a trazer para cima da mesa, não é? Portanto, esta dimensão, aqui neste caso, a nossa ligação com a Terra e com a vida enquanto membros da comunidade da vida na Terra, não é? Com o campo de consciência de Gaia nos traz e transporta e o seu efeito com o nosso corpo social, com este corpo social maior. Portanto, gostava muito de ouvir e trazer esta possibilidade e esta reflexão para dentro deste espaço, e incluí-lo aqui porque foi algo que me marcou e que me trouxe para o meu espaço de consciência. E é isso. Termino por aqui a sessão 6. Foi uma sessão que nós nos aproximamos aqui da parte final do tomo 1 desta caminhada de desenvolvimento humano.
e desta caminhada do Orion e que traz elementos-chave para mim, para o meu caminho desta caminhada, o desenvolvimento humano, a minha alimentação e a paternidade. Continuaremos na próxima sessão a partir do relacionar. Bem-aja e até já.